Nós cantamos aqui, nós somos o que? O que dizes que eu sou. E o que o Senhor disse que somos? Somos, nós cantamos, filhos de Deus, amém? Somos o povo do Senhor, somos propriedade exclusiva de Deus, somos a menina dos olhos de Deus. Somos a casa, a habitação do Espírito Santo. Somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Nós somos mais que vencedores. Nós somos o que Ele diz que somos. Que você possa crer nisso nessa noite. E minha oração é que no final dessa mensagem você saia daqui com a cabeça levantada e erguida, na certeza de quem você é no Senhor. Nós vivemos hoje numa sociedade que imprime um senso de preocupação muito grande para com a estética corporal. Basta você ver aí o quanto que proliferam as academias de ginásticas. Você vai no parque, você vai encontrar pessoas, né, correndo, andando de bicicleta, praticando esportes, né? Pessoas com os corpos bem sarados. E muita gente bonita, claro, de se ver, né? Também proliferam as clínicas de cirurgias estéticas, corrigindo o que não se consegue corrigir através dos exercícios, né? Há uma preocupação muito grande com a estética. O tema de nossa mensagem de hoje é encurvado nunca mais. É raro em nossos dias encontrarmos uma pessoa corcunda, alguém que anda e vive, né, então, encurvada pelas ruas de nossa cidade. E muito talvez devido a todo o avanço da ciência, da tecnologia, este cuidado, né, por essa estética corporal que nós temos hoje em dia. Mas existem muitas pessoas que se encontram corcundas, encurvadas, e que nem têm sequer a consciência de que estão assim, ou que estão vivendo, né, desta forma. Essas pessoas estão encurvadas, e elas não conseguem ver além de seus próprios pés, né? Elas caminham enxergando tão somente os seus pés, não conseguem ver muito mais do que isso. Caminham, poderíamos dizer, às cegas, sem uma visão real, sem uma compreensão real por onde estão caminhando. E talvez você seja uma dessas pessoas. E eu estou aqui considerando o aspecto existencial, emocional e espiritual. E diante destes três aspectos, eu posso dizer sim que há muitas pessoas encurvadas, olhando somente para baixo. Passam pela vida sem ver o horizonte. Vivem sem esperança alguma. Pessoas assim normalmente são extremamente negativas, possuidoras de uma estima muito baixa. Vivem desanimadas. Estão sempre achando que tudo vai dar errado. Se você se encontra neste estado, desanimado, abatido, encurvado na vida, sem esperança, eu quero dizer a você hoje, Jesus pode mudar sua história. Jesus pode mudar o seu quadro hoje. Eu não estou falando de amanhã, Ele pode mudar hoje. Jesus é a sua esperança, amém? Jesus disse que veio
para que você, para que eu, para que nós tenhamos vida. E vida em abundância. E eu espero que você possa sair daqui hoje, de cabeça erguida, dizendo para si mesmo, encurvado nunca mais. Amém? Então eu quero apresentar a vocês, na Bíblia, algumas razões ou forças, se assim podemos dizer, que levaram algumas pessoas a viverem, por algum momento de suas vidas, encurvadas. E meu objetivo, ao olhar para cada uma destas pessoas, que hoje vamos estar aqui estudando, refletindo, é que você possa identificar alguma dessas razões ou dessas forças sobre a sua vida. E você então possa pôr um fim nisso hoje. E não mais viver então encurvado, derrotado, olhando para o chão. E aí eu espero que no final dessa mensagem você saia daqui dizendo isso, encurvado nunca mais. Eu não vou mais aceitar viver encurvado, como um corcunda, olhando só para baixo. Então eu vou te apresentar a primeira razão para que pessoas se encontrem encurvadas. A primeira razão era de ordem espiritual. E eu quero então convidar vocês a refletir comigo na história de uma mulher que assim estava por uma questão espiritual. Lucas, capítulo 13, nós vamos ler do verso 10 ao verso 17. Diz: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então, lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas! Cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém? Este texto nos apresenta uma mulher encurvada, corcunda. Literalmente, essa mulher andava encurvada. Literalmente, ela não conseguia sequer olhar para cima. Enxergava somente o chão. Você já pensou? 18 anos, uma pessoa andando assim, sem conseguir olhar para cima, sem enxergar o céu, sem enxergar as estrelas, sem enxergar toda a beleza e a criação de Deus, só olhando para os seus pés. 18 anos essa mulher estava assim. E a razão dela ter vivido encurvada era espiritual. O texto nos diz, no verso 16 que lemos, Satanás a mantinha presa. No verso 11, nós lemos que um espírito de enfermidade, isto é, um mensageiro de Satanás, a mantinha encurvada até este encontro dela com Jesus. O problema dela não era físico, não era um problema biológico, e nem sequer emocional. Nem de nascença, ela não nasceu corcunda.
Não foi uma queda na escada e nem qualquer outro acidente que a deixou encurvada. Nem tampouco foi a perda de uma pessoa amada ou qualquer outro tipo de sofrimento. Ela estava encurvada por uma força espiritual que a oprimia há 18 anos. Isso é muito importante, porque isso nos mostra a realidade e a influência e o poder do mundo espiritual sobre as nossas vidas, sobre as nossas histórias. Que muitas vezes parece que nos esquecemos deste contexto que nós vivemos. E a Bíblia nos ensina que há uma força maligna atuando no mundo, o diabo. E junto com ele, há diversos anjos caídos, os quais a Bíblia então chama de demônios. Ele não é uma figura mitológica. Tem pastores que acham que o diabo é uma figura mitológica. Ele não é uma figura mitológica. Ele é real. Está vivo. E ativo na terra por meio de seus demônios. Está limitado em suas ações, porque Cristo Jesus reina sobre tudo. Mas ele age ainda. Alguns pastores gostam de dizer, né, que é como um cachorro preso, né, naquelas correntes que ele corre, mas tem um limite de atuação, né, a qual Deus permite, mas está agindo. E eu quero dizer para você que o diabo não é bonzinho. Não se iluda. A Bíblia diz que ele se faz de anjo de luz. E algumas pessoas começam a achar até que ele é bonzinho, né? Não se iluda. E ele também não é vítima de um Deus egocêntrico. Como muitos filmes hoje, desenhos de nossos dias aí querem ensinar. Alguns filmes quase nos levam a querer abraçar o diabo de dó. Você tem que cuidar do que você está aprendendo. Ele é oposição a Deus e ao seu reino desde o princípio. Ele foi criado um querubim, mas ele deixou que a sua soberba crescesse. E hoje, segundo a própria palavra de Deus, lá em João 10:10, a sua finalidade é somente roubar, matar e destruir. Ele quer ser como Deus. Ele quer ser adorado como Deus. E essa mulher está debaixo deste poder maligno há 18 anos. Quando então ela tem esse encontro com Jesus, que a liberta deste poder. Mas eu quero que você pense um pouco em você agora. E quem sabe você não está conseguindo ver hoje o horizonte, não consegue olhar para o céu, não consegue ter esperança, não consegue mais acreditar na transformação de sua própria história, da história do seu casamento, da transformação que Deus pode fazer na vida do seu filho, da sua filha. Não consegue acreditar que Jesus pode fazer o impossível por você, como fez na vida daquela mulher. Quem sabe você está assim, espiritualmente encurvado, não consegue olhar para cima. O salmista descreve, né? De onde virá o meu socorro? É hora de você olhar para Jesus. Ele é o teu socorro, Ele é a tua salvação, Ele é poderoso para transformar a sua história, a história do seu casamento, a história dos seus filhos. Ele é mais que vencedor e te fará vencedor, amém? Mas entenda assim, que há alguém que se alegra com a sua derrota.
Que há alguém, sim, que deseja, sim, que você viva olhando para baixo. Viva na tristeza. E ele trabalha para te destruir. A Bíblia nos disse isso. Ele quer pôr fim em sua alegria, em sua esperança, em sua fé. Ele quer te matar espiritualmente. Portanto, eu quero dizer para você hoje, não deixe mais ele dominar sua vida, não deixe ele dominar a sua mente. É preciso renovar a mente, transformar a sua mente. Olhe para Jesus, absorva a palavra de Deus. Assim como uma esponja absorve a água, absorva a palavra de Deus, que é água viva para te lavar, te purificar, te transformar. O diabo, ele tem possuído muitas pessoas, muitas vidas. Às vezes, dominando plenamente essas pessoas integralmente. E aí nós temos os casos que nós chamamos de possessões. E às vezes, ele apenas domina a mente das pessoas. Você não as vê possessa, mas você as vê manipuladas por ele. E elas então começam a fazer aquilo que ele deseja, o que ele quer. Chamamos isso de montar cavalo. É quando então o demônio sobe, nos ombros de alguém e começa a guiá-la e a conduzi-la. Ela acha que está seguindo sua própria vontade, controlando a si mesma, mas na verdade ela está sendo guiada e dominada por demônios, está encurvada por demônios que estão sobre a sua cabeça, ela só vai andando sem saber literalmente o que está fazendo. E aí isso é um perigo. E é interessante que isso está descrito na Bíblia e mostra para nós. E quando isso acontece, então o diabo nos leva a viver e fazermos aquilo que está fora dos planos de Deus, fora dos projetos de Deus. E quando nós fazemos isso, nós vamos vivendo cada vez mais distante daquilo que é o projeto de Deus, daquilo que a Bíblia ensina. As portas vão se abrindo, as brechas vão se abrindo, e o inimigo vai entrando cada vez mais. E vai subindo sobre nós cada vez mais. Estava Jesus falando a respeito da sua morte. E então ele é interrompido por Pedro, que diz: Senhor, isso não. Que isso? Que pensamento é esse? O Senhor morrer? Imediatamente Jesus diz: arreda-te de mim, Satanás. É assim que o diabo age. Ele começa a lançar sobre nós setas, nos influenciando e achando-nos que estamos fazendo bem. Pedro achou: que isso, Jesus? Que pouca fé é essa? Muitas vezes nós somos iludidos e achamos que estamos fazendo a coisa certa e não percebemos que estamos sendo movidos pelo próprio diabo. Por isso que a Bíblia diz que ele se faz de anjo de luz. Precisamos estar atentos. E muitas pessoas começam a dar ouvido para que o inimigo fala. E vão se tornando negativas. O inimigo gosta de ficar soprando sobre as pessoas. Não só desviando elas dos planos de Deus, induzindo elas a erros, mas também colocando sobre elas sentimentos que vai destruindo a alma, que vai destruindo o ser. E elas começam a se achar que não são nada. Nós falamos hoje aqui que somos filhos de Deus. Mas elas começam a achar: Deus não me ama. Poxa, ninguém liga para mim. E aí ela começa a olhar os acontecimentos e tudo que acontece ela acha que é contra ela. Estão tentando ser injusto comigo, estão me ferindo, estão me perseguindo, aquilo que... E quando vê, ela está totalmente corcunda, encurvada, perdeu a fé, perdeu a esperança. Ela começa cabisbaixo e quando vê está enxergando só os pés. Não consegue mais olhar para cima. Não consegue mais olhar para Jesus. E é por isso que eu estou hoje chamando vocês para não se deixarem se encurvar pelas setas do diabo, pelas palavras do diabo. Lembra-te do que cantaste aqui hoje.
Não deixe o inimigo ficar falando para você que você não é nada. Não deixe o inimigo te colocar para baixo. Levanta a sua cabeça, creia na palavra de Deus. O Senhor diz que você é filho e é filha dele. O Senhor diz que você é mais que vencedor, você é em Cristo Jesus. O Senhor diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece em Jesus Cristo. Creia na palavra, caminhe com a cabeça erguida, caminhe com fé, ciente de quem você é em Cristo Jesus. E quando o diabo ficar lançando coisas na sua mente, você diz: aqui não, Satanás, encurvado nunca mais. Amém? Não deixe se abater por isso. Lucas, capítulo 10, verso 19, diz assim, palavras de Jesus, para mim e para você. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Agora, grifa na sua Bíblia essas palavras finais. Nada lhes causará dano. Não é o diabo que tem que subir em cima de você, é você que pisa no diabo e na serpente, é você que caminha na autoridade que Cristo te deu, e você vai dizer para ele: aqui não, na minha casa não, porque o Senhor reina sobre minha vida, o Senhor reina sobre o meu lar, o Senhor reina e nada lhe causará dano. Então, erga a sua cabeça. Hoje, você é mais que vencedor. Você é amado de Deus. Levanta-se em nome de Jesus. E diga: encurvado nunca mais. Segunda razão que eu quero te apresentar que pessoas vivem encurvadas é de ordem emocional. O texto que nós vamos ler agora se encontra em 1 Samuel, capítulo 4. Verso 15 ao verso 22. Diz assim o texto. Eli era o sumo sacerdote. Eli tinha 98 anos de idade. E seus olhos estavam imóveis. E ele já não conseguia enxergar. O homem, lhe disse, um homem que acabara de chegar da guerra, um mensageiro, chegou da guerra. Israel havia perdido a guerra lá para os filisteus. A arca da aliança tinha sido levada até este local e eles tomaram, no fim, a arca. E este homem corre e ele está agora trazendo uma mensagem. E aí ele disse, o homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. E a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira, ele estava sentado, para trás, ao lado do portão. Quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto. Eu quero só destacar para você que essa frase, entrou em trabalho de parto, ela tem o verbo hebraico kará. Eu vou falar mais à frente o que significa esse verbo. E diz assim: e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, porque a arca de Deus foi tomada. O texto hebraico, ele não diz que a mulher entrou em trabalho de parto.
O verbo hebraico, conforme eu falei para vocês, que descreve esse acontecimento, é o verbo kará, que significa dobrar, curvar, prostrar. Por isso a tradução mais correta é que ela se encurvou e deu à luz. O que levou a mulher de Finéias, filho de Eli, a se encurvar? As más notícias. O texto bíblico diz que ela se encurvou ao ouvir que a arca havia sido levada pelos filisteus, que o seu sogro e o seu marido haviam morrido. Isso significa que as más notícias abalaram seu estado emocional de uma tal intensidade que imediatamente ao receber aquela notícia, ela se encurvou e acabou por dar à luz, porque estava próximo dos dias de dar à luz. Nós também podemos nos curvar ou nos encurvarmos diante das más notícias. Talvez você esteja encurvado hoje por causa de uma má notícia. E você continuará assim, encurvado, se não dividir esse fardo, esta dor com outros. Então eu quero dizer a primeira coisa para você hoje. Se você está encurvado por causa de uma má notícia, algo que você não esperava, está andando cabisbaixo, abatido, triste. Primeira coisa, busque alguém e abra seu coração. Abra seu coração. A Bíblia fala que a gente deve confessar uns aos outros para sermos curados. Abra seu coração a alguém. Uma pessoa que você confia. Você possa falar da sua dor. Ser igreja é chorar com os que choram. Muitas vezes nós pensamos assim, o trabalho do pastor é esse. O pastor tem que chorar com os que choram. Não, é a igreja que tem que chorar com os que choram. O pastor tem que visitar. Não, o pastor não tem que visitar. A Bíblia não diz que o pastor tem que fazer isso. Todos nós temos que fazer isso. Todos nós somos chamados para cuidarmos uns dos outros. Não é assim que diz a Bíblia? Todos os mandamentos de mutualidade, que faz parte de um pastoreio, não está dizendo o pastor, está dizendo a igreja. Amai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Exortai-vos uns aos outros. E assim por diante, né? Uns aos outros, está falando da igreja. Mas a igreja tem o costume de querer transferir para o pastor tudo isso. Haja pastor, hein? Talvez a gente precise contratar mais uns 5 aí, talvez. Esse é um trabalho da igreja. Não é do pastor. Mas se o pastor não for visitar, não é a mesma coisa. A oração lá do irmão, da irmã, não é igual. Esse é um pensamento errado. Porque todos nós somos iguais diante de Deus. Deus ouve a minha oração, assim como Ele ouve a sua oração. Não tem nenhuma diferença. Esse pensamento é um pensamento que a gente traz de um modelo errado que foi rompido desde a reforma. Que criaram uma ideia de uma hierarquia de santidade. Então, você tem o povão, plebeu, aí depois você tem um clero, outro, e o maior lá é infalível. Aquele é perfeito, né? Nunca erra, tudo que ele diz, né? Esse é um modelo que não é real da Bíblia. Todos nós somos iguais. Agora, existe uma hierarquia que ela é funcional. Funcional dentro do corpo, porque Deus estabeleceu cada um no corpo com um fim. Mas não existe uma hierarquia de santidade no corpo de Cristo. Todos diante de Cristo somos iguais, homens e mulheres. Crianças, jovens, Deus ouve as nossas orações da mesma forma. Somos todos sacerdotes nesse sentido diante de Deus. Todos nós devemos, nesse aspecto, cuidar da igreja e pastoreá-la. Tem pessoas encurvadas por questões emocionais. Cabe a nós visitarmos, orarmos uns com os outros,
abraçarmos uns aos outros e assim vivemos igreja. Dividindo os fardos, né, uns com os outros. Isso é sermos irmãos em Cristo. Então não julguemos uns aos outros, pelo contrário, que possamos dar o suporte para que os nossos irmãos possam vencer suas fraquezas, seus pecados, e assim dividirem suas dores conosco e amenizarem o impacto das más notícias, para que elas não vivam encurvadas. Então eu quero dizer para você que diante das dificuldades da vida, eu não sei qual a razão, você pode estar aqui hoje encurvado, e não é vergonha nenhuma, não é vergonha. Talvez você esteja encurvado, sabe por quê? Porque você descobriu que o seu filho, ou a sua filha, está perdido no mundo das drogas. E você descobriu isso agora. E você gemeu de dor, por isso está encurvada. Ou talvez você está encurvado porque você descobriu que o seu filho, a sua filha está prostituindo. Ou quem sabe porque você descobriu que a sua filha está se deitando com o namorado. Ou o seu filho está se deitando com a namorada. Você pode ser que esteja encurvado hoje, por ter descoberto que o seu marido te traiu, ou a sua esposa te traiu. Ou ainda abatido porque de repente você recebeu uma notícia de demissão. Foi demitido do trabalho, ou recebeu uma notícia que está com uma doença muito séria, grave. E você pode ter gemido, como a mulher de Finéias, está encurvada de dor, tuas emoções estão abaladas, abatidas. Mas eu tenho uma notícia, e eu quero que você ouça atentamente o que eu vou dizer. Se encontra no texto de Mateus 11, verso 28. Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Palavras de Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode estar com o seu emocional encurvado, por várias razões, seja qual for a tua razão. Mas confia nestas palavras. Acredite em Jesus. Ele está dizendo a você: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Não deixe que as más notícias prostrem o seu emocional e te deixem encurvado. Entrega hoje o seu fardo a Jesus, confie nele. Diz para Jesus o que está passando em sua cabeça, o que está acontecendo na sua casa, no seu trabalho. Entrega para ele o seu problema. Confia de todo o seu coração. Confie os seus caminhos ao Senhor. Vinde a mim, diz Jesus, e eu lhes darei descanso. Ouça esta voz hoje. Levanta a tua cabeça então e anda com fé. Creia que Jesus é contigo, porque Ele diz: todos os dias estarei contigo. Tem de bom ânimo. E diga hoje: encurvado nunca mais. Porque eu sei quem tenho crido, amém? A terceira razão, ela é de ordem natural, que também levam pessoas a se encurvar. E ela é de ordem natural porque estamos falando do pecado. Então a terceira razão é de ordem natural, porque estamos tratando do pecado. Nós nascemos pecadores. Eu não queria te dar essa notícia. Não queria, mas não tem jeito. E é por isso que nós pecamos ao longo de nossas vidas. O pecado está intrínseco à nossa natureza humana. Ela faz parte de nós.
desde a queda de Adão e Eva. Contudo, não fomos criados para o pecado. Pelo contrário, nós fomos criados para a santidade. Nós fomos criados para sermos a imagem e semelhança do Criador. Deus é santo, santo, santo. Amém? E é por isso que o apóstolo Paulo escreve as seguintes palavras em Éfeso, no capítulo 1, versículo 4. Eu vou ler para vocês. E ele fala a respeito da nossa criação. Diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, antes de você existir, Deus nos escolheu nele, em Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Que coisa maravilhosa. Fomos escolhidos para sermos santos, irrepreensíveis diante de Deus. Mas aí surge então um grande conflito. Fomos criados para a santidade, mas agora nos encontramos e nascemos no pecado e vivemos pecando por causa disso. Então um conflito agora existe. Porque eu sei que vivo para Deus, criado por Deus, para ser santo, entretanto eu falho nisso. Eu erro tantas vezes. E aí eu entro num conflito interior comigo. Aí vem a culpa. Quantas vezes nós nos sentimos assim, né? Culpados? Porque não conseguimos ser o que fomos criados para ser. Não conseguimos atingir o objetivo de Deus. Então, começamos a nos encurvar por causa da culpa. E essa foi a experiência vivida por Davi, que eu quero ler com vocês, como ele mesmo descreve no Salmo 38. Eu vou ler com vocês o verso 4 e o verso 6. Então veja só, Davi diz assim, olha, as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Consequência, versículo 6, estou encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo saio vagueando e pranteando. Então Davi diz o quê? Que as suas culpas são um fardo pesado e insuportável. E por isso ele estava encurvado. O sentimento de culpa não trabalhado se torna para nós um fardo pesado. Não confessado, que nos leva assim a vivermos encurvados. Por quê? Mais uma vez, eu vou dizer aqui, o inimigo aproveita disto. Aí você pecou, ele vai ficar buzinando na tua cabeça. Olha lá, Deus não vai ouvir sua oração. Aí, tá vendo? Você é um pecador. Você não honra a Deus. Você é isso, você é aquilo. E você começa a se curvar, e você começa até a ter medo de chegar perto de Deus, né? Ainda mais que os pastores pregam toda hora que o pecado vai te levar para o inferno. Você começa a olhar para Deus meio, né? E o diabo aproveita. E eu quero dizer para você que você não deve carregar este fardo de culpa. Sabe por quê? Porque Jesus carregou isso para você. Jesus tomou este fardo e jogou, lançou fora lá na cruz. Ele venceu, pagou toda a dívida que era contra você, toda a ordenança, para que você viva livre. Mas pastor, eu pequei agora, eu conheço Cristo, eu pequei. Mas o Senhor já te deu a fórmula. Não deixa o diabo ficar te acusando todos os dias. 1 João capítulo 1, versículo 9. Diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O diabo vai ficar lançando sempre setas venenosas, porque é isso que ele quer, matar, roubar e destruir. Ele sempre vai lançar isso na sua mente. Sempre vai querer fazer você se sentir culpado. Sempre. Até o ponto de você achar que Deus não vai mais te ouvir. E aí você vai se distanciar de Deus. E quem sabe você hoje não está assim cabisbaixo porque você tem carregado uma culpa de algum erro, de alguma falha que você já cometeu lá no passado.
e você está se deixando ser dominado mais uma vez por essa culpa, não aceita isso mais na sua vida. Se você já confessou, toma posse da palavra de Deus. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há pecado que Deus não perdoe. Não há pecado que Deus não perdoe. Aí talvez uns aqui já pensaram, mas e o pecado contra o Espírito Santo? Um dia nós falamos sobre isso. Aí nós teríamos que gastar um tempo aqui enorme, eu não vou entrar nisso agora. Mas não há pecado que Deus não perdoe. E se você já se arrependeu, já confessou o seu pecado, não deixa mais o diabo ficar te acusando. Levanta mais uma vez tua cabeça e diz, encurvado nunca mais. Pelo sangue de Cristo eu fui lavado e purificado. As minhas vestes estão limpas. A quarta razão é de ordem material. Essa é a quarta razão que leva muitas pessoas a se encurvarem. Veja o que diz 1 Samuel capítulo 8, verso 1 ao 3. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. No verso 3, está ali grifado em amarelo, né? Eles se tornaram gananciosos, este termo, esta frase, na versão da Almeida Revista Atualizada, foi traduzida pela expressão se inclinar à avareza. Então, quando você lê o verso 3, por exemplo, na Almeida, está escrito assim, porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram, isto é, eles se encurvaram à avareza, e aceitaram subornos e perverteram o direito. Por que está traduzido assim? Porque, de fato, os gananciosos, na prática, vivem encurvados à avareza. Eles vivem inclinados à avareza. Os gananciosos são adoradores de Mamon, o Deus da riqueza. Jesus fala sobre isso. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve à riqueza. E a palavra riqueza lá aparece Mamon. Ele dá à riqueza o poder de dominar o ser humano. Embora não é nenhum demônio, uma entidade, né? Mas o dinheiro tem esse poder, a riqueza tem esse poder de corromper um ser humano e levá-lo a adorá-lo. Por que isso? Porque o dinheiro pode dar ao ser humano fama, poder, casas, carro, sexo, tudo quanto o homem deseja. Por isso Satanás tentou Jesus, oferecendo para ele também todo o poder, né? Ó, vou te dar os reinos. Na busca dos benefícios, então, que o dinheiro pode trazer, muitas pessoas se tornam escravas do dinheiro. Começam a se inclinar para o dinheiro, se dobrar, se vender a si mesmo, como os filhos de Samuel estavam fazendo, para ter mais dinheiro. E é claro, não é só o dinheiro, moeda, mas é tudo que representa por trás disso, né? O poder, a fama, o sexo, enfim, tudo isso que o dinheiro pode dar e comprar. Então essas pessoas vivem correndo atrás da felicidade, atrás das conquistas materiais, dos prazeres passageiros deste mundo. Contudo, a felicidade oferecida neste tempo presente está sempre a um passo à frente do que já foi conquistado. Entenda isso. Nunca os bens, o dinheiro, o poder, nunca nada do que o dinheiro possa te oferecer vai te produzir alegria, felicidade verdadeira. Sempre que você pensa, não, se eu comprar aquele carro novo, eu vou ser feliz. Aí você vai lá, trabalha igual louco, né? Junta o dinheiro, aí você compra o carro, e você está todo feliz. Naquele primeiro momento, uma conquista, uma vitória, glória a Deus, e tal, Deus me abençoou. E você anda e buzina para todo mundo ver seu carro novo e tal, né? Aquela coisa, olha, tchá. Passou um mês, você já está de novo, broxão lá.
Aí alguém vai dizer para você assim, não, mas se você comprar o 4.0, aí você vai, aí você já começa de novo, não, eu preciso trabalhar. E assim é a vida. Por quê? Porque é uma ilusão, essa felicidade é uma pura ilusão. O espaço que existe dentro de você só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Todas as outras coisas são ilusões. Então você fica correndo atrás dessas ilusões, o mundo vai te vendendo isso. E alguns fazem isso através, né, de compra de bens, outros através de sexo, enfim, mas ficam tentando se iludir. Se iludir. Felicidade verdadeira só Jesus dá. Os filhos de Samuel se curvaram à avareza. Se tornaram, então, juízes corruptos, pessoas compradas, então, pelo dinheiro. E o que nós lemos aqui é o que acontece com todos aqueles que acabam se curvando para a riqueza, para Mamon. Vendem os seus princípios, vendem os seus valores, vendem a ética, vendem tudo por moedas. Aí, então, as pessoas não têm mais tempo para Deus, não têm tempo para a igreja, não têm tempo para a oração, transformam o próprio sacerdócio, no caso, né, dos filhos de Samuel, e muitas vezes nas igrejas, transformam o seu sacerdócio, o ministério, e seja o seu ministério dentro da igreja ou fora da igreja, em fonte de enriquecimento. Entenda o que eu estou dizendo. O seu ministério, o seu trabalho que Deus colocou nas suas mãos, o seu trabalho, ele é visto quando você vive inclinado para os bens materiais apenas como uma forma de alcançar bens materiais, de alcançar dinheiro, de alcançar prazer, de alcançar sexo, de alcançar essas coisas, e não uma forma de honrar a Deus. E você deveria entender o seu trabalho, é o seu ministério que Deus te deu, como forma de honrar a Deus. É para o seu sustento, mas também deve ser forma de honrar a Deus. Deus nos adverte. Preste atenção no que diz a palavra de Jesus em Mateus capítulo 16, verso 26, a advertência que ele nos dá a respeito disso. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Olhe hoje para dentro de si mesmo. Veja se você não está encurvado de tanto correr atrás da segurança, da estabilidade, de coisas materiais, ou talvez até dos prazeres, né, oferecidos por este mundo passageiro. Não se deixe ser dominado pelo mundo. Não se encurve diante do que este mundo lhe oferece. Levante sua cabeça, olhe para Jesus. Viva desprendido, para que Jesus possa reinar, de fato, em sua vida. Jesus te libertou para que você seja verdadeiramente livre. Então diga a você, diga ao mundo, encurvado nunca mais. A mulher do texto que nós lemos hoje, passou 18 anos encurvada. Eu quero dizer para você, nunca é tarde para ser feliz com Cristo. Nunca é tarde para recomeçar uma caminhada aprumada, olhando para o horizonte, podendo olhar para o céu e segurar nas mãos do Criador. Nunca é tarde. Hoje pode ser esse dia para você. Aquela mulher morreria encurvada se não tivesse tido aquele encontro com Jesus. E naquele encontro, ela não tivesse ouvido a voz de Jesus. Diz o texto que ele a chamou. Primeira coisa. E depois lhe tocou. Conforme nós podemos ler em Lucas capítulo 13, verso 12, verso 13, eu vou ler só para relembrar. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente. Ele disse, mulher, você está livre da sua doença. Então, lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. A mulher encurvada se expôs
ao toque do Senhor. Ele a chamou e ela atendeu ao seu chamado. Ela deixou que ele a tocasse. Ela decidiu ouvir sua voz e se abriu para o seu toque. Eu quero convidar você a fechar os olhos agora. Jesus está falando hoje com você, por meio dessa palavra. Eu tenho certeza que você não está aqui à toa. Ele te trouxe aqui. Ele quer tocar em você. E se você está ouvindo a voz dele hoje aqui, ele quer fazer um milagre em sua vida. Mas eu quero dizer para você, para de correr. Deixa Jesus tocar em você hoje. Deixa ele endireitar sua vida. Olhe nos olhos de Jesus agora. Faz isso pela fé. Diga a ele, Senhor, não quero mais viver encurvado. Toque em mim. Toque em mim. Me liberta de tudo que tem me prostrado. Seja de ordem espiritual, seja de ordem emocional, seja de ordem natural, seja de ordem material. Em teu nome, Jesus. Eu me levanto hoje para uma vida nova. Encurvado nunca mais. Porque de agora em diante, eu vou viver em fé e pela fé.